Oi, eu sou o Maxwell. No programa de hoje eu vou falar sobre Song of Horror. Quem me acompanha no Twitter deve ficar meio cansado de tanto que eu falo desse jogo. Pra mim, o jogo do ano até o momento de terror. Dificilmente ele vai ser batido. A gente tem aí grandes promessas pro segundo semestre, né? Tem o Remothered novo, o novo Amnesia, o The Medium, novo da Bloober Team, mas eu acho difícil porque esse jogo fez muita coisa muito certa, ele é muito especial em muitos sentidos. Ele foi lançado em forma episódica, 5 episódios, e recentemente o último foi lançado. Tá prometido até o fim do ano ser lançado o pacote completo nos consoles também. E o primeiro deles foi lançado no Halloween de 2019. E desde então eu venho acompanhando e venho jogando episódio a episódio, visto de perto a evolução de cada um e como essa Protocol Games, que é uma produtora espanhola, uma produtora indie da Espanha, e esse é um jogo de estreia dos caras, o que torna tudo ainda mais impressionante, como eles foram ali bem próximos de quem jogava e comentava nos fóruns, especialmente do Steam, sobre os problemas, os bugs e tal, como isso ia sendo consertado com patches. Então, a experiência final, o jogo hoje, é uma coisa muito diferente pro melhor, em linhas gerais. Assim, foi ficando cada vez mais refinado. Logo de cara, o jogo ele já impressiona por conta de como ele apresenta sua dificuldade, né? Tem a dificuldade de Edgar Allan Poe, a dificuldade de Howard Philip Lovecraft e tal. E o que isso representa dentro do jogo. A proposta dele em si já é diferenciada, porque ele conversa com a morte permanente dos seus personagens, mas como ele tem um elenco vasto, e isso é raro em jogo de terror, o Siren, sempre falo desse jogo também, foi um dos poucos que criou essa diversidade de elenco dentro da própria narrativa, muitos personagens importantíssimos para a trama, que é o caso aqui. Então se você perde aquele personagem, ele não vai voltar depois. E se você perde aqueles... Normalmente são de 3 a 4, no máximo 4 personagens por capítulo. Acabou, você precisa recomeçar. Isso seria um problema caso o jogo não tivesse um sistema de susto, de medo aleatório. Então vamos por partes. Vou falar... senão eu me empolgo e acabo emaranhando a coisa toda. A história gira em torno do desaparecimento de um grande escritor, Sebastian Hacher, também um filósofo estudioso e tal. E a gente joga, a princípio, com um personagem chamado Daniel Neuer. E ele trabalha na editora dos livros desse escritor, Sebastian. E o chefe desse cara, chama Etienne Bertrand, manda ele ir até a propriedade do Sebastian para descobrir o que aconteceu. Tipo, você tem que ir lá, ele é muito importante para nossa editora, você tem que ir lá descobrir o que aconteceu. O primeiro episódio gira em torno dessa casa. Se passa na mansão Hacher, para tentar descobrir o que aconteceu com esse cara. E o Daniel, ele acaba se vendo inserido numa maldição, que aí é o que dá título ao jogo, uma caixa de música extremamente macabra, é amaldiçoada. E a partir do momento que ele ouviu aquilo, ele pôs pra tocar aquela caixinha de música, a vida dele muda radicalmente, não só dele, mas de todo mundo do seu entorno. Não só dele, mas também de quem já teve algum tipo de contato com o Sebastian, com essa realidade desta casa, e por aí vai. Tanto que uma das personagens mais importantes do jogo é a ex-esposa do Daniel, Sophie. O Daniel é um personagem problemático, ele viu o fim do seu casamento, ele teve problema com bebida alcoólica. A Sophie é uma dona de uma galeria de arte, ela é um personagem que, apesar de estar separada, ela ainda se preocupa com ele, e tanto que vai atrás do Daniel, porque ele também está há tempos desaparecido depois que a gente tem esse primeiro momento no jogo, esse prólogo do contato com a caixa. Então, assim, episódio a episódio, os cenários vão sendo cada vez mais macabros. É claro que isso é muito particular, mas quando eu penso no último episódio como uma clínica psiquiátrica abandonada, também é um dos cenários mais chavônicos, mais clichê para terror. Mas o que esse jogo faz é o oposto do clichê. Ao mesmo tempo que ele consegue homenagear grandes patrimônios do terror, tipo Alone in the Dark, Resident Evil, Fatal Frame, em elementos mais explícitos, como por exemplo perspectiva de câmera. Ele é um jogo em terceira pessoa, isso cria uma proximidade maior com o personagem. A gente tá mais ali lado a lado dele, com a personalidade dele. Não é a gente se sentir na pele daquela pessoa, mas a gente tá ali junto com ele. Ou então pequeneza de itens, o item ali que remete aos filmes, né, de fotografia do Fatal Frame. Então, assim, é um jogo muito rico nesse aspecto, mas o que faz com que eu destaque esse jogo em absoluto é justamente a sua maior ameaça. A partir do momento que essa caixa de música ela surtiu efeito na vida dessas pessoas, uma entidade demoníaca
sobrenatural, diabólica, chamada The Presence, a presença, passa a agir. E essa é a grande riqueza de possibilidades desse jogo, que faz com que a morte permanente seja uma característica incrível aí dentro. Porque quando você joga e rejoga esses mesmos cenários, por mais que os quebra-cabeças, e são vários, e são muito bons e alguns muito complexos, quebra-cabeças realmente bons me fizeram lembrar de Silent Hill 2, do Riddle Hard, quando você joga com a dificuldade alta de quebra-cabeça, ou até mesmo 3, que tem pra mim os quebra-cabeças mais complexos e tal, com a dificuldade mais alta. A forma aleatória que o medo se aplica, que você confronta essa presença, faz com que o jogo seja infinito em possibilidades. Existem basicamente duas formas de como a presença ela age no cenário e de forma mais direta, tentando tirar a vida do personagem. Primeiro começa a ficar muito gelado o cenário, ou uma luz que pisca e explode, ou uma porta que abre e fecha. Você tem que se ver em movimento para o personagem não morrer de frio. Essa é uma categoria de medo. E cada episódio apresenta novas possibilidades. E aí é a presença mesmo. Como a presença ela se manifesta de várias formas. E aí você precisa confrontar isso, como por exemplo, correndo, se escondendo dentro de um armário embaixo de uma mesa. E aí você precisa fazer minigames que são muito, muito intuitivos e aumentam absurdamente a tensão, como por exemplo você ficar apertando os dois gatilhos do controle. E eu recomendo jogar do controle, é melhor do que no teclado e mouse, para você manter os batimentos cardíacos e não ter uma síncope, e não ter um infarto, essencialmente, por conta dessa presença ali junto de você, na escuridão. Ou então você vai sendo tragado por um buraco e aí você tem que apertar botões e mexer o analógico e de formas sempre diferentes. Você nunca sabe quando isso vai acontecer. Cada episódio apresenta uma nova manifestação mais concreta dessa presença. É um jogo extremamente assustador, são sustos de qualidade. É o jumpscare atribuído de uma forma mais bem feita dos últimos tempos. Eu coloco esse jogo entre o grande ícone do terror recente, com certeza absoluta. E é sempre bom pontuar como os indies são os grandes jogos, né? Ano a ano eu falo isso, se eu pego e volto nos meus jogos favoritos de terror de 2016, 2017, a grande maioria é jogo independente, é impressionante. E esse dificilmente vai ser superado. Então, caso você tenha experimentado um dos episódios, por que você não foi até o final? Ou você está esperando a versão de console? O que mais chamou atenção em você nesse jogo? Ou se tem alguma dúvida sobre ele? É um jogo longo, 30 horas mais. Teve episódio que eu levei mais de 5 horas, porque é difícil. Você morre bastante, você repete ele de novo do início, e aí você, com os quebra-cabeças já bem estabelecidos na sua mente, você consegue contornar melhor as adversidades, por mais que sejam aleatórias. É um jogaço absolutamente obrigatório para todo mundo que é fã de terror. Song of Horror, recomendo enormemente. Como sempre, vamos conversar sobre. Valeu, tchau!